Olá, começa agora o JR Entrevista. Projetando as eleições municipais de outubro, a Record convidou o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos é professor e psicanalista. Além disso, foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Clébio. Satisfação estar com você e com todo mundo que está nos acompanhando aqui no JR Entrevista. A satisfação é nossa e quem também vai participar da entrevista é o cientista político Bruno Soler. Bruno, seja bem-vindo ao JR Entrevista, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Clébio, o prazer é meu, um prazer, deputado. Muito bem, vamos então aos números. A primeira pesquisa do Real Time Big Data com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo foi encomendada pelo blog Três Poderes do Portal R7 em parceria com a Record e divulgada nesta terça-feira. Mostra que o deputado Guilherme Boulos está em primeiro lugar, empatado tecnicamente com o prefeito atual de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB e que busca a reeleição. Vamos então aos números, estão aí na sua tela. A gente tem aí o Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL com 34%, Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB com 29%, Tabata Amaral em terceiro lugar, ela que é aí do PSB com 10%, na sequência Kim Kataguiri do União com 6%. Na outra tela a gente tem os outros candidatos, a Marina Helena do Novo com 1% e o Padre Kelman do PRD com 1%. Esses são os dados, portanto, da pesquisa que faz aí uma previsão do primeiro turno, né? Nulos e brancos, 10%, e os que não sabem ou ainda não responderam, 9%. Projetando o segundo turno. E ali a gente tem uma viradinha, Ricardo Nunes, que busca a reeleição, com 51%, e o Guilherme Boulos, do PSOL, com 49%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, há um empate técnico. Portanto, deputado, considerando esses números, esse cenário, numa simulação a um possível segundo turno, como a gente vê aí, o Nunes pode conseguir uma virada. Qual seria a sua estratégia para impedir que esse empate técnico possa levá-lo a uma vitória, no caso, a reeleição de Ricardo Nunes? Clébio, primeiro, eu acho que o maior dado que essa pesquisa demonstra é o sentimento de mudança na cidade de São Paulo. Se você somar no primeiro turno os candidatos de oposição, eu, Tabata Amaral, dá consideravelmente mais que 50% dos votos válidos, não é? Que é o que define uma eleição eventualmente em primeiro turno. E esse sentimento de mudança na cidade, ele tem razão de ser, né? Nós temos hoje São Paulo, que sempre foi uma cidade acolhedora, uma cidade das oportunidades, uma cidade inovadora. E você vê São Paulo hoje, infelizmente, parada no tempo. Enquanto as grandes metrópoles globais estão discutindo transição energética, redução de distâncias entre local de moradia e local de trabalho, São Paulo, infelizmente, nessa gestão hoje, mal faz poda de árvore, mal tapa buraco de rua. E isso gera um sentimento de mudança. As pessoas percebem que a cidade está sem comando, sem liderança e querem mudar. Então, fico muito satisfeito e honrado de figurar em primeiro lugar na pesquisa do Real Time Big Data e aqui na Record. Agora, o segundo turno, ele depende muito do que vai acontecer na eleição, do que vai ser a campanha, né? Embora esteja um empate hoje, né, empate técnico, com 3% de margem, 51-49 é um empate, o meu desafio na campanha é poder quebrar uma caricatura que foi estimulada por fake news, de que eu seria um extremista, de que seria alguém que invadiria a casa dos outros, esse tipo que vira até meme na eleição, e que, lamentavelmente, o prefeito de São Paulo está se rebaixando a reproduzir esse tipo de coisa. Eu vou ter a oportunidade de, na eleição, discutir com o povo paulistano as propostas e soluções para São Paulo, né, com muita capacidade de diálogo, conversando com a cidade toda. E aí eu acho que a gente quebra esses estereótipos, essas fake news que vêm sendo construídas, e isso pavimenta melhores condições para que a gente possa ganhar as eleições em outubro. Muito bem, olha, com a pulverização de candidaturas e nomes pontuando acima dos 2 dígitos, a tendência é realmente de uma eleição que caminhe para 2 turnos. Nesse sentido, a questão da rejeição é sempre um ponto de atenção, já que pode ser definidora. A gente vai dar uma olhadinha aí mais uma vez na pesquisa, e aí os dados são, para se ter uma ideia, né? O senhor vai ver um alto índice de eleitores, 46%, que dizem que não votariam no senhor. Claro que é um número alto,
há uma barreira, né, aí no sentido da rejeição. E como o senhor imagina reverter esse cenário? Olha, nós temos um cenário hoje no Brasil muito polarizado. O Lula ganhou a eleição presidencial com uma rejeição até um pouco maior do que essa, né? Então, você tem eleitores, por exemplo, que votaram no ex-presidente Bolsonaro, que dizem: eu não vou votar de forma nenhuma no candidato da esquerda, no Lula, em São Paulo, no caso, no Boulos, não se vota. Então você tem o alto índice de rejeição expressa o alto índice de polarização que nós temos hoje no cenário político e eleitoral brasileiro. Agora, lógico que isso precisa ser enfrentado. E eu vou enfrentar isso justamente demonstrando essa capacidade de diálogo. Deixa eu te contar uma coisa, Clébio. Eu estou como deputado aqui em Brasília. Aprovei no ano passado 3 projetos de lei. Um projeto de combate à fome das cozinhas solidárias, que inclusive ontem o presidente Lula assinou o decreto de regulamentação, já está no orçamento desse ano, vai começar a ser implementado agora em 2024. Projeto de combate ao golpe do consignado contra aposentados, pensionistas, que aquelas financeiras picaretas faziam com empréstimo falso e tudo mais. E um outro projeto de monitoramento das políticas de combate à desigualdade de forma regular no Brasil, que é um problema que nós temos. Se faz as políticas e não se monitora resultado, muitas vezes. Eu aprovei esses 3 projetos. Eu consegui a aprovação com voto de partidos que não são do meu campo político ideológico. Com voto do União Brasil, com voto do Republicanos, com voto do PSDB, do MDB, dialogando. Para a gente conseguir resultado concreto, a gente precisa conversar não só com quem pensa como a gente. Eu já tenho essa atuação na minha prática política, vou demonstrar isso na campanha. Com isso, a gente tira alguns fantasmas, né, que as pessoas colocam e que, sobretudo, estimulada por mentiras, por fake news que vem do meu adversário. Outro dia veio o prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina, e se presta a dizer que eu era ligado ao Hamas. É que pode, né? Uma mentira deslavada dessa natureza, eu acho que inclusive rebaixa a dignidade do cargo do prefeito. Não se pode. Quando chegar na campanha, nós vamos ter a oportunidade de fazer o tete-a-tete, de discutir propostas, discutir projeto de cidade, e a população vai poder comparar. Eu confio muito nisso para a redução dessa rejeição, para tirar esses estigmas, essas caricaturas, derrubar as fake news e fazer um debate sério sobre as soluções que São Paulo precisa. Muito bem, nós vamos então ao estúdio. O Bruno Soler tem uma pergunta para o senhor agora, deputado. Bruno. Deputado, na eleição anterior, quando o senhor enfrentou o Bruno Covas, os zonais onde o senhor ganhou as eleições do segundo turno foram justamente na periferia da cidade de São Paulo. Quando a gente olha para a pesquisa aponta que o senhor também vai melhor na periferia do que no centro. A sua possível vice-candidata Marta Suplicy, ex-prefeita, também muito forte na periferia de São Paulo. É uma estratégia só olhar para a periferia? Ou como que o senhor pretende conversar também com o centro expandido da capital? Olha, Bruno, primeiro, satisfação falar com você. Eu ter uma votação mais expressiva na periferia expressa a minha história de vida. Eu sou um morador da periferia, moro no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Tenho uma atuação social já há mais de 20 anos na luta por moradia, fazendo trabalho com comunidades carentes de pessoas que precisam de casa, que têm dificuldade de pagar aluguel, que moram numa área de risco. Nós já conquistamos, a partir dessa luta do movimento social, mais de 15 mil casas, né, garantindo um teto com dignidade para as pessoas. E esse compromisso com as pautas sociais é reconhecido nas periferias da cidade e expressa essa margem maior que nós temos nas periferias. Agora, eu quero dialogar e quero poder governar para a cidade toda, né? A Marta, na nossa chapa, ela traz um legado de experiência administrativa de uma grande prefeita que foi. A Marta, ela deixou marcas como CEL, bilhete único, vai e volta, corredores de ônibus. E a Marta também demonstra, né, essa capacidade de dialogar, de atravessar a ponte, de tirar muros e, com isso, conversar com a cidade inteira. Por exemplo,
a classe média de São Paulo tem uma preocupação correta e legítima muito grande com o tema de inovação, né? Eu tive a oportunidade, Bruno, de conhecer algumas experiências internacionais. Fui visitar há pouco tempo a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, para conhecer o projeto Paris 15 Minutos, que busca reduzir distâncias entre local de moradia e de trabalho. Ou seja, pulverizar, descentralizar postos de trabalho, serviços e até mesmo equipamentos públicos de lazer, cultura, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida de fazer a maior parte daquilo que elas precisam no seu próprio bairro e não ter que atravessar a cidade inteira com ônibus lotado, né, ou com carro, gerando também mais congestionamento, emitindo mais poluição. Esse projeto da Anne Hidalgo está sendo um sucesso tremendo em Paris, tanto é que ela se reelegeu na cidade e eu fui lá conhecer de perto isso. É possível pensar isso em São Paulo. Se você pensar hoje na cidade de São Paulo, no centro ali, República, Sé, esses distritos mais centrais, nós temos 400 empregos para cada 100 moradores. Se você for lá no fundão da Zona Leste, em São Mateus, cidade de Tiradentes, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Qual é o resultado disso? Uma dinâmica de cidade pendular que as pessoas saem todo dia, 4, 5 horas da manhã, lá da cidade de Tiradentes para ir para o centro e voltam depois. Isso é insustentável do ponto de vista social, de qualidade de vida, do ponto de vista ambiental. Então, nós queremos discutir esse tipo de solução para São Paulo, soluções inovadoras, ônibus elétrico, transição energética, um manejo moderno e sustentável dos resíduos sólidos. E nós vamos fazer esse debate e apresentar propostas com começo, meio e fim para toda a cidade. Eu tenho certeza que isso, ao mesmo tempo que faz com que as pessoas nos conheçam melhor, vai também tirar um pé atrás que um setor do centro expandido e da classe média de São Paulo tenha em relação à nossa pré-candidatura. Eu estou muito confiante disso, porque eu estou buscando conhecer a fundo, com dados e com experiências de cidades globais, para que a gente possa oferecer o melhor para a cidade de São Paulo. São Paulo merece estar entre as cidades mais modernas e sustentáveis do mundo. Muito bem, deputado, a gente já vai continuar com a nossa conversa aqui, essa entrevista, mas antes eu quero lembrar você que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e, claro, também em todas as nossas redes sociais. Bom, seguindo aqui, a gente vai conversar agora sobre uma questão importante, que é o apoio, né, que se tem dos eleitores que já votaram, por exemplo, nos presidenciáveis, no presidente Lula. Então, a gente sabe que uma coisa importante, e a gente vai ver o quadro já, deputado, é justamente o que a gente tem aqui sobre os simpatizantes do presidente Lula. A sua candidatura, inclusive, está bastante consolidada nesse eleitor. A gente vai ter os números no telão, colocando aí para você, nosso telespectador, acompanhar. 69%, portanto, dos eleitores que votaram em Lula em 2022 têm intenção de votar no senhor. No entanto, a pré-candidata até agora, Tabata Amaral, do PSB, tem 10% desse eleitorado. Está no Partido Socialista Brasileiro, como eu disse, que também tende à esquerda. Depois a gente tem ali o Ricardo Nunes com 4% e os demais não pontuam nesse caso. Nulos 8% e 9% não quiseram responder. Bem, diante desse cenário, o senhor teme um eventual crescimento da Tabata justamente no seu nicho eleitoral? Clébio, primeiro eu tenho uma relação com o presidente Lula, que é uma relação de longa data, uma relação de parceria e solidariedade nos bons momentos e nos momentos difíceis também, e de muita concordância de quais são as prioridades de um governo. O presidente Lula chegou agora para o seu 3º mandato presidencial no ano passado e a grande prioridade dele foi retomar programas sociais. E ele me chamou, inclusive, para discutir, olha, Boulos, você conhece São Paulo bem, quais as prioridades da cidade de São Paulo? E nós discutimos. O governo federal já anunciou, vai fazer 2 institutos federais em São Paulo, na cidade de Tiradentes e no Jardim Ângela, 2 regiões bem carentes. Agora já está com dinheiro reservado para poder fazer a construção da Universidade Federal em Itaquera, na Zona Leste. Eu fui junto com o presidente Lula em dezembro passado inaugurar o início de obra de 2.650 apartamentos, também lá em Itaquera, de um projeto do Minha Casa Minha Vida, que é parceria do Movimento Social de Moradia
com recursos do governo federal. Está se discutindo agora a implementação de um novo hospital federal, um hospital universitário da Unifesp, em Santo Amaro, para atender ali toda uma região da Zona Sul que tem um vazio assistencial de especialidades de média e alta complexidade. Então, o presidente Lula está olhando ali a vida real das pessoas e buscando fazer entregas do governo federal, e nós somos parceiros, E sendo eleito prefeito de São Paulo, tendo essa honra e essa oportunidade, eu vou buscar trabalhar em conjunto com o governo federal, coisa que não tem acontecido hoje. E eu tenho, Kleber, o maior respeito pela Tabata Amaral, acho que é uma grande deputada, faz um trabalho de educação, e acho que ela ajuda, inclusive, a garantir um bom nível na campanha eleitoral. Porque acredito que, assim como eu, ela vai querer discutir a cidade. Não vai ficar propagando fake news como tem feito o atual prefeito, não vai ficar fazendo jogo baixo como tem feito o atual prefeito. Eu fui candidato na última eleição, você mencionou aqui, e fui para o segundo turno com Bruno Covas. Nós fizemos um debate que ficou reconhecido por toda a sociedade, pelos jornalistas, como um debate altamente civilizado, expressando as diferenças, mas ao mesmo tempo ali com muito respeito, como tem que ser na política. Lamentavelmente, o atual prefeito não tem se mostrado à altura de fazer um debate dessa natureza. Eu espero que possa fazer esse debate com a Tabata Amaral, que é uma pessoa que tem uma visão séria e progressista sobre a cidade, assim como eu. Deputado, a esquerda, tradicionalmente, tem alguma... É muito complexa a relação da esquerda sempre com a questão da segurança pública, Hoje, entre os 3 estados que a gente tem o maior índice de violência do Brasil, 2 são justamente governados pelo PT, partido que te apoia, o caso do Bahia e Ceará. Minha pergunta é, hoje 27% da população paulistana considera a segurança pública como o grande problema da cidade. Como o senhor, como prefeito, vai resolver esse problema ou minimizar esse problema? Bruno, nenhum ente federativo resolve a segurança pública sozinho. Por isso, se eu for eleito prefeito de São Paulo, logo em janeiro, no primeiro mês de governo, eu vou convidar o governador Tarcísio e o presidente Lula para nós sentarmos numa mesa e discutirmos estratégias combinadas do município, estado, União, para enfrentar a segurança pública. Isso é essencial, Ter atuação investigativa da Polícia Civil para enfrentar o crime organizado, por exemplo, na Cracolândia, para poder impedir que a droga chegue lá. Ter uma atuação da Polícia Federal para também enfrentar uma série de quadrilhas de criminosos que atuam a partir também das fronteiras, e que é atribuição da Polícia Federal, um processo investigativo. E a Prefeitura, embora não seja responsabilidade constitucional dela, pode fazer e deve fazer muita coisa. Eu vou mencionar rapidamente aqui 3 iniciativas que eu considero fundamentais. A primeira é poder requalificar e ampliar o efetivo da Guarda Metropolitana. A Guarda Municipal de São Paulo tem 7.100 agentes, Bruno. Ela é menor que a Guarda do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não pode ser assim. Nós precisamos ter uma guarda maior que possa atuar no conjunto de uma metrópole de quase 12 milhões de habitantes, reforçar a Patrulha Guardiã Maria da Penha, que é um projeto feito lá atrás do governo do Fernando Haddad e que hoje está sucateado, ter mais guardas. O que a Patrulha Guardiã Maria da Penha faz? Combate a violência contra a mulher, garante medidas protetivas, evita que os agressores possam chegar perto para fazer essa violência, faz prevenção. Isso é essencial. Então, reforçar e qualificar a Guarda Municipal de São Paulo. Segundo, atuar num crime que tem sido um pesadelo da população de São Paulo, que é o furto e roubo de celulares. Esse crime explodiu. Ninguém hoje se sente à vontade na rua de São Paulo, no centro ou na periferia, andar com o celular na mão. Ou seja, nós temos que atuar aí, e a atuação da prefeitura é sobretudo em relação à receptação, porque só policiamento ostensivo não impede o roubo de celular. Tem um exemplo muito claro, no ano passado, a avenida que teve mais roubo de celulares em São Paulo foi a Avenida Paulista, que é uma avenida relativamente bem policiada. Então nós temos que quebrar o mercado do roubo de celular a partir da receptação. Como se faz isso? Pegando onde se revende os celulares roubados, e todo mundo da cidade de São Paulo sabe esses lugares, onde se revende,
e fazer uma atuação pesada e ostensiva de fiscalização da prefeitura, multando os estabelecimentos, apreendendo e eventualmente fechando e cassando alvará, se for o caso. Porque aí, se você seca o mercado da receptação, que é a compra de celular roubado para revender, você quebra o mercado do roubo. O cara hoje rouba porque ele tem para quem vender. Então, a prefeitura pode atuar. Em terceiro e por último, a prefeitura tem que melhorar o seu monitoramento e vigilância das áreas da cidade para saber onde são os pontos críticos, os horários críticos de roubo e de criminalidade e, a partir daí, definir o policiamento de proximidade utilizando a Guarda Civil Metropolitana. Essas são 3 questões. Nós estamos construindo um programa bastante amplo e aprofundado com vários especialistas da segurança pública em São Paulo. Obrigado, deputado. O JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa um pouco mais com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Já vamos, inclusive, direto ao estúdio. Bruno Soler tem mais uma pergunta para o senhor, deputado. Bruno? Deputado, sua pauta histórica é a questão da moradia, da habitação e etc. E isso parece hoje estar fora dos grandes problemas que os paulistanos enfrentam. Só 4% respondem na pesquisa da Real Time Big Data que essa deve ser justamente a prioridade do próximo prefeito. O senhor, pelo seu histórico de militância, teme que fique muito restrito na cabeça do eleitor a só essa pauta, deputado? Olha, Clébio, eu imagino que não, porque se a gente olhar a pesquisa, 4% falam de moradia, mas mais de 10% falam de população em situação de rua, que também é um tema muito forte na cidade de São Paulo. População em situação de rua praticamente dobrou na cidade, eram 28 mil pessoas, hoje está em 53 mil pessoas. Esse é o maior legado da gestão do Ricardo Nunes, com uma omissão tremenda em relação a isso. Então, eu tenho um compromisso, Clébio, minha atuação na luta por moradia digna por desses 20 e tantos anos, ela Bruno, muito focada, e para mim essa não é uma questão eleitoral, essa é uma questão de vida, em garantir dignidade e teto para as pessoas. Só quem, no final do mês, tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa, sabe o drama que é isso. Ou quem não consegue dormir à noite, quando chove, com medo da água entrar ou do barraco deslizar, sabe o que é isso. Ou ainda quem sofre humilhações diárias, morando embaixo de uma ponte ou numa calçada, na cidade mais rica da América Latina, que não precisava estar passando por isso. Então, eu vou fazer um programa de moradia e de urbanização ousado na cidade de São Paulo para garantir dignidade. É imoral que uma cidade tão rica como a nossa tenha mais de 50 mil pessoas morando na rua. Eu não aceito isso e acho que boa parte da população de São Paulo também não aceita. Deputado, a gente já vai caminhando para a última pergunta, porque segundo a pesquisa da Real Time Big Data, no público mais velho e feminino é onde está o maior índice de indecisos nessa eleição. É algo que pode fazer uma reviravolta. Portanto, como o senhor pretende conversar com esse eleitorado que pode decidir a eleição efetivamente? Olha, eu vou, inclusive, nessa semana nós temos o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu vou fazer um grande encontro, eu e a Marta Suplicy, com mulheres de São Paulo, de diferentes classes sociais. Vai ter desde empresárias até mulher ambulante, né? Nós vamos reunir umas 200 mulheres lá num espaço na Avenida Paulista para discutir e assumir compromissos em relação à pauta das mulheres na cidade. Eu acho que tem algumas coisas que são básicas. Primeiro é o combate a esse flagelo que é a violência contra a mulher. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar as mulheres sendo agredidas, violentadas, em pleno século XXI, numa cidade como São Paulo. Então nós vamos ter uma atuação pesada, já falei aqui da Patrulha Guardiã Maria da Penha, mas mais do que isso, nós temos que ter casas-abrigo. Eu fui o autor da emenda no programa do Minha Casa Minha Vida, que incluiu mulheres vítimas de violência como prioridade de atendimento no programa. Esse é um ponto muito importante. Em segundo lugar, nós temos um tema que é o trabalho dos cuidados. Recai sobre as mulheres cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, cuidar das pessoas com deficiência que são seus dependentes. Então nós temos que ter uma rede pública de cuidados, para além da qualificação das creches. Eu pude conhecer, por exemplo, lá em Xangai,
um projeto que é um centro de acolhimento diário para idosos, onde os idosos podem ficar, idosos e idosas, com uma série de atividades recreativas, culturais, de lazer durante o dia, enquanto os seus familiares com quem eles moram juntos, filhos em geral, trabalham. Então são projetos dessa natureza que vão aliviar muito a carga de dupla ou tripla jornada das mulheres e permitir um maior cuidado, uma cidade que cuide das pessoas. Eu acho que esses temas se conectam muito com as mulheres paulistanas. Perfeito, deputado. Muito obrigado. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e, claro, também em nossas redes sociais. Mais uma vez, deputado Guilherme Boulos, obrigado pela presença, por aceitar nosso convite e trazer aqui esclarecimentos ao eleitorado de São Paulo. Eu que agradeço a você, Clébio, ao Bruno que nos acompanhou aqui e a todo mundo que assistiu o JR Entrevista. Um prazer falar com vocês. Boa semana para todos. Obrigado também a você, Bruno Soler, da Real Time Big Data, por participar com a gente. Um abraço, Clébio, um abraço, deputado. Muito bem, obrigado a você que esteve conosco. Obrigado pela sua companhia e até o próximo JR Entrevista.